Bom que você veio ouvir a palavra. Eu queria chamar nosso irmão Leonardo. Queria falar para vocês como que o Leonardo chegou aqui, né? Chegou bem quietinho, observando, né? E quando a gente foi começando a conversar com ele, o quanto ele tem de Deus, o quanto ele está cheio de Deus. E aos poucos a gente foi tendo tempo de relacionamentos, conhecendo o coração, conhecendo a família. E como é gostoso a gente ter pessoas em quem a gente pode confiar, ter pessoas em quem a gente pode conversar, ter pessoas em quem a gente pode crescer um com o outro, né? Como é bom isso. E o Leonardo veio para a nossa igreja para somar. Ele e a irmã Lara vieram para cá. A Mariana não está aqui, ela está em Franca, mas eles vieram para somar. Nós já ouvimos ele uma outra terça-feira, ele pregou aqui, foi uma palavra maravilhosa, e eu tenho certeza que Deus também vai falar ao nosso coração através da vida dele. Amém? Estenda a sua mão para cá. Pai, abençoa nosso amado aqui, o Senhor o guarde, o esconda atrás da cruz de Jesus, que o Senhor use a sua boca, sua mente, seus dons, seus talentos, sua capacidade, e que a cada dia o Senhor derrame sobre ele, sua casa e sua família, as suas ricas e preciosas promessas. Obrigado porque ele pode compartilhar conosco daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus é na vida dele. E nessa noite nós agradecemos por ele, pela sua família, porque ele é parte da nossa igreja, semeia aqui, ele é um semeador de palavra, e ele é um semeador do evangelho. Que a sua vida continue a frutificar nessa terra. Nós oramos que assim seja, em nome de Jesus. Aplauda Jesus na vida dele. Quantos estão felizes com Jesus? Diga amém. Aleluia, glória a Deus pela sua vida. Você está num ambiente de promoção, sabia disso? Você está num ambiente de promoção. Nunca vi um lugar aonde se promove as pessoas aqui, né? Eu fico feliz por ver tudo isso, né? Porque muitas vezes a gente gasta tempo em denegrir a imagem de uma pessoa, em falar mal de uma pessoa. E aqui, essa casa, ela tem como prazer promover as pessoas, né? Olha a foto que legal. Nem esperava tudo e nem mereço tudo isso, né? Mas eu agradeço a todos aqueles que fizeram isso. Mas a maior glória que seja para o Senhor Jesus, né? Mas eu vejo aqui que isso, né, é uma coisa do nosso pastor, o pastor Wilson. Ele gosta de promover as pessoas, né? Ele não tem a glória só para ele, não. Ele sabe dividir, né? Ele sabe promover as pessoas, né? Ele sabe muito bem fazer isso, né? Ele podia muito bem, né, tomar um lugar aqui e falar: não, eu sou o pastor, mas ele divide, né? Tem outros pastores aí, tem outros líderes, né? E eu fico feliz com isso. Você está num ambiente de promoção, né? Que você seja um discípulo dessa casa, que você seja um agente de promoção, que você, por onde passar, promova as pessoas. Se você não tem nada para falar daquela pessoa de bem, mas também não fale de mal, tá? Porque a Bíblia diz: aquele que sabe fazer o bem, não fazendo, peca, né? Então que você não seja aí, né, um desobediente da palavra do Senhor, mas que você seja um promotor aí, né, como é essa casa, né? O pastor já fez aqui, mas eu quero, né, de repente você me viu por aí, não me viu aqui na igreja ainda. Eu sou o locutor aqui no Amigão Supermercado, sou o repositor, eu sou, né, o padeiro, o açougueiro. Eu estou lá para auxiliar, ajudar em tudo lá, trabalho no Amigão, e Deus nos trouxe aqui através do Amigão, né, o Amigão Supermercados. Se você não conhece o Amigão, vai lá para você conhecer o Amigão. Estou fazendo merchan aqui, mas não pode, né? Mas vai lá para você tomar um café conosco, né?
no Amigão Supermercados, né? Esposa aqui da Lara, essa mulher tremenda, essa mulher obediente, né? Muitas coisas que eu e minha família estamos vivendo é em obediência da Lara ao Senhor. Vejo muitas respostas de oração que Deus tem feito na vida dela, né? E ela tem sido uma companheira, serva e fiel, né? Uma ajudadora, uma auxiliadora, que tem caminhado comigo, né? Abriu mão dos seus familiares para fazer aí a caminhada comigo, né? E Deus tem nos honrado muito. Te amo, amor. Estamos aqui numa série, né? Que maravilha essa série, né? Essa série Improváveis. Você pode estar olhando para mim, para você é fácil, né? Falar aí, né? Mas eu sou improvável. Sou improvável. Eu e minha esposa somos improváveis. Deus olhava para nós, as pessoas olhavam para nós assim e já falava: esses aí não tem jeito, né? E Deus transformou as nossas vidas. Já estamos aí caminhando com o Senhor há mais de 20 anos. Estamos juntos aí, casados desde 2021. E Deus tem cada dia mais realizado milagres nas nossas vidas. Então eu sou um improvável, né? E nós temos aqui ouvido palavras maravilhosas aqui, né? Domingo, né? Que falar de domingo aqui? Quem teve aqui domingo, levanta a mão. Nossa, que palavra tremenda. Se você não teve, você perdeu. A palavra foi tremenda, né? Foi dito aqui que Jesus é a palavra viva, a Bíblia é a palavra escrita e você é a palavra ilustrada. Ó, quão forte é isso. As pessoas vão ver Jesus através de você, né? Foi dito aqui, foi nos ensinado aqui que nós temos que dar um bom testemunho, que as pessoas estão olhando para nós. Então que nós possamos ser todos os dias, como foi nos ensinado aqui domingo, a palavra ilustrada, né? Foi ensinado aqui domingo que nós temos que meditar de dia e de noite, né? Foi nos ensinado aqui. Quem quer ser próspero aí, levanta a mão. Irmão, não tem problema não querer ser próspero, né? Pode levantar a sua mão aí. Quem quer ser próspero aí, levanta a mão. E foi nos ensinado aqui as únicas duas vezes que nós podemos ser prósperos. Uma mencionada pelo pastor Felipe, que depois o pastor Wilson, né, ratificou, e depois ele mencionou a outra também, as duas vezes que a Bíblia fala, né, quando nós seremos prósperos. Então nós precisamos continuar vindo à igreja do Senhor. Nós não podemos perder o costume, como muitos estão perdendo, que é deixar de vir à igreja, é deixar de vir cultuar ao Senhor, né? Nós temos que vir cultuar o Senhor aos domingos, às terça-feiras, temos que vir às reuniões que nós somos convocados. Para quê? Para que nós possamos ser ministrados. Para quê? Para que a palavra possa ser ilustrada através da minha e da sua vida. É só dessa forma que a gente vai inculcar a palavra e nós vamos conseguir ilustrar tudo isso no nosso dia a dia. Conhecer sua palavra não adianta, irmãos. Nós precisamos é viver a palavra. Conhecer a palavra, até o diabo conhece a palavra. E viver a palavra. De que forma que nós estamos vivendo? E aqui nessa série, né, dos improváveis, nós tivemos vários improváveis aqui. Tivemos o Mateus aqui, falando testemunho de vida dele. Que fantástico. Cara, uau, que legal, né, Mateus? Que Deus continue te abençoando, continue te usando por onde você for, né? Tivemos aqui o Gui também, falando aqui do Simão Sirineu. Cara, que legal, né? Eu ficava aqui mais tempo ouvindo o Gui, né? O Nicolas também teve aqui. É Nicolas mesmo? Cadê ele? É Nicolas? Rapaz do céu, eu quase segurei o pastor Felipe a hora que ele subiu com a equipe de louvor. Eu ficaria mais 30, mais 50 minutos ouvindo a palavra, né? Nicolas disse aqui que o importante não é a chegada, curta o caminho. Muitas vezes nós estamos preocupados com a chegada. Cara, Deus ministrou no meu coração tremendo aquele dia, porque muitas vezes nos dias de hoje nós estamos ansiando em para ver o resultado, em para alcançar o objetivo, para alcançar a meta, para alcançar aquilo que nós esperamos, e nós esquecemos por onde nós estamos passando.
Cara, que... E hoje Deus nos trouxe aqui, mais uma noite aqui, improvável. Provável, né? Você poderia estar falando assim, o que é improvável, né? É difícil de acontecer. Duvido que isso pode acontecer. Às vezes você pode estar passando por uma situação e está dizendo, eu duvido que isso aconteça. Isso é improvável, né? Às vezes você pode estar dizendo, não há nenhuma possibilidade. E quem disse que precisa haver alguma possibilidade? Nosso Deus é o Deus criador, Ele cria as possibilidades. Se não há possibilidade, Ele vai criar possibilidades. Se você não é um provável, Deus vai fazer de você nessa noite um provável. Você vai deixar de ser um improvável, para que possa ser um provável instrumento nas mãos do Senhor. Então que nós possamos nessa noite aprender, né, com uma pessoa, né, famosa, Gideão, né, quando a chance é pequena demais. Cara, comecei a ler um pouco mais, me aprofundar um pouco mais sobre Gideão, porque nós conhecemos a história, né, que Gideão, né, vence os inimigos com um exército de 300. Nós olhamos e tudo isso era improvável. Gideão, né, vencer. Essa é a história que a gente mais conhece, mas a gente precisa, né, ir a fundo a palavra. A gente precisa entender todo o contexto em que estava inserido Gideão. Nós precisamos entender qual que era o momento da história. Nós precisamos entender qual era a real circunstância. E você vai ver que não é nada diferente de hoje. Havia uma crise, havia fome na terra. O povo de Israel era cercado nesse momento em que Gideão estava ali. Eles eram saqueados a todo momento, eram roubados a todo momento. E você pode às vezes falar para mim, mas Leonardo, me roubaram. Leonardo, me saquearam. Mas o nosso Deus é o Deus que devolve tudo de novo. Nosso Deus é o Deus que devolve tudo de novo, que restaura. O nosso Deus é um Deus que faz tudo de novo, né? E aí nós estamos lá, num momento desse, em que Gideão estava lá, nesse estado, nessa situação. O povo era, tudo que plantava, tudo que fazia, os inimigos levavam. E esse cidadão chamado Gideão, filho de Joás, né, da tribo de Manassés, descendente de José, cara, ele estava num lugar improvável também. Às vezes você pode estar dizendo assim, eu estou num lugar improvável, eu estou num ambiente onde eu não gostaria de estar, né? Porque Gideão estava num lugar onde não era provável ele estar ali. Ele estava num lugar onde que não era o de costume. Gideão estava no lagar. Ele estava no lagar e ele estava malhando trigo. Quando nós lemos essa palavra, a gente fala, mas Leonardo, ele está no lagar, ele está malhando trigo. Qual que é o problema? O problema é que lagar não é lugar de malhar trigo. Quem é que já colheu feijão aqui? Levanta a mão. Feijão nós arrancamos ele da terra, né? Arrancamos ele da terra, faz aqueles montes lá, né? E espera ele secar. E depois a gente começa a fazer o quê? Bater no feijão, para que se solta as sementes. Agora pensa você fazendo isso, né? Já que o trigo ele não é algo comum no nosso meio, na nossa região, né? O trigo é da região mais de frio, né? E pensa você malhando feijão no lagar, uma sala, um ambiente, aonde tem um tanque, aonde tem uma prensa, que você não tem espaço para malhar o feijão.
E nós sabemos que para malhar o feijão, né, você precisa revirar o feijão. Sim ou não? Né, para quem já malhou o feijão, ele sabe, né, que a gente faz uma eira, vai malhando, e as sementes vão soltando, o feijão vai caindo, e você pega, né, e vai virando, né, até que solte todo o feijão e você consegue separar as sementes do feijão, né, da planta do feijão. E aqui era o ambiente em que Gideão estava. Ele estava num quarto, num lugar de prensar uvas, malhando trigo. Cara, que loucura. Precisa fazer um esforço violento. Precisa fazer um esforço porque você não tem espaço, você não tem lugar para virar, né, o trigo. Estava lá Gideão malhando o trigo, um lugar onde tinha que, né, fazer o suco da uva, e ele estava malhando o trigo. Às vezes você pode falar para mim: pô, Leonardo, eu queria estar fazendo outra coisa mesmo. Gideão não queria estar naquele ambiente, mas era necessário. Era necessário. E essa ação de Gideão é tão impressionante, que a ação de Gideão, ela chamou a atenção do Senhor. Porque era algo improvável alguém fazer aquilo que estava fazendo, e chama a atenção do Senhor. E o Senhor manda o anjo dele, e o anjo para e observa. E nós precisamos entender que a chance de estar ali era pequena, e a chance daquilo que Gideão fez era pequena. Mas nessa noite nós vamos aprender a não perder o entusiasmo, porque muitas vezes nós estamos aqui fazendo uma coisa que nós não queríamos estar fazendo, e nós perdemos muitas vezes a alegria, nós perdemos o entusiasmo, nós perdemos a esperança. Às vezes eu não estou no trabalho que eu gostaria de estar, às vezes eu não estou no lugar onde eu gostaria de estar, e nós perdemos a alegria, e nós perdemos a esperança. Às vezes você está falando aí que você não queria ter esse governo a como nós temos hoje, mas não perca a esperança, não perca a esperança, não perca o entusiasmo, não pare de produzir, como foi nos ensinado aqui na terça-feira passada. Na terça-feira passada aqui foi falado: não pare, continue, avance, até que você chegue aonde você precisa chegar. E nós vemos aqui que Gideão, ele não perdeu o entusiasmo. E quantas vezes nós torcemos o beicinho, quantas vezes nós torcemos o nariz, porque às vezes nós não estamos fazendo aquilo que gostaríamos de fazer. Nos é ensinado aqui que faz parte do processo. Faz parte do processo. Aprenda. Seja aprovado pelo Senhor. Não perca o entusiasmo. Nossa esperança tem que estar no Senhor. Não pare, não pare, não é a hora de parar. Continue malhando o trigo, continue malhando o feijão, continue falando para aquela pessoa que você acha que não está fazendo sentido nenhum, continue ministrando na vida dela, mas não é a hora de parar. Não perca o entusiasmo, não perca a alegria. Deus vai te recompensar, você vai ver o fruto disso. Através do seu entusiasmo, através da sua alegria, as pessoas serão alcançadas, o seu propósito será cumprido. Mas não perca o entusiasmo. Nós estamos aprendendo aqui, aos domingos, aprendemos aqui, domingo passado, domingo retrasado, que a murmuração é adoração a quem? Que a murmuração é adoração ao diabo. Não perca o entusiasmo, mantenha o foco. Gideão estava com foco ali, de tirar o sustento para sua família, para sua casa, e ele sabia que ele não poderia parar, mesmo ele não tendo um ambiente aonde que era favorável, ele continuou a trabalhar.
Não pare de trabalhar, não pare de fazer, não é a hora, continue. Às vezes nós perdemos o desejo, a inspiração, mas nós temos que continuar. Nós temos que continuar como Gideão continuou. Supere as dúvidas que existem dentro de você. Em Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, se o irmão puder colocar aí para mim, eu agradeço. Diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Não perca o entusiasmo, creia, tenha fé. Opa, eu estou passando por um momento aqui difícil, mas a palavra do Senhor nos garante que há uma viravolta, que vai haver providência, que vai haver presente lá na frente. Não sou eu que estou dizendo, não é outro que está dizendo, mas é a palavra do Senhor, e fiel é aquele que prometeu. Não é a palavra de um homem, é a palavra dele, é a esperança de vida para nós todos os dias, e é nela que nós temos que crer, é se agarrar todos os dias. Então, querido, não tenha dúvida, não deixe a dúvida pairar dentro de você. Fui discipulado por um pastor que ele dizia, no início da nossa caminhada a gente tem muita dúvida, né? Não sei se é só no início não, no início, no meio, né, no decorrer, as dúvidas aparecem. Mas há uma coisa que nós não podemos esquecer, da promessa do Senhor, aquilo que Ele disse. E o pastor sempre falou para mim assim: Leonardo, se Deus disse, creia, isso basta. Se Deus disse, é Ele que vai fazer cumprir. E aí, amados, sem fé é impossível agradar a Deus. Vou contar uma historinha aqui, que conta lá em Minas. Certo irmão, uma vez, sem dinheiro para abastecer o carro, e ele orando e pedindo para Deus: Senhor, entra com a providência, Senhor, nos ajuda a encher o tanque desse carro aqui de combustível. E o ponteiro da gasolina, o marcador, começou a se mexer, e o tanque foi se enchendo. E aí ele falou assim: não acredito. Perdeu a bênção. Perdeu a bênção, duvidou. E nós temos que continuar crendo. Eu lembro que no início da nossa caminhada, no início da nossa conversão, às vezes nós tínhamos que atravessar a cidade de um lugar para outro, andar às vezes 15, 16, 17 quilômetros, de uma extremidade a outra. E eu olhava para minha esposa e falava assim, ela falava assim: e aí, tem combustível? Nós tínhamos um Chevette, até lembrei disso esses dias. Nós tínhamos um Chevette 86 e o marcador de gasolina não funcionava. Não tinha dinheiro para fazer, né? Não tinha dinheiro para gastar com o conserto do marcador de gasolina. E como é que nós sabíamos que tinha, não era nem gasolina, era álcool, né? Como é que era que nós sabíamos se tinha álcool? Eu deixava ele descer um pouquinho, pisava na embreagem, deixava ele descer um pouquinho pelo balançar, né? E que eu ouvia, eu sabia, não, dá para ir, né? E muitas vezes nós íamos só com o balançar, crendo que o Senhor ia nos trazer de volta. Muitas vezes nós íamos só com a condição de chegar lá. E ela falava: mas e para nós voltar? Eu falava assim para ela: Deus proverá. Deus proverá. E chegava lá, irmãos, nós estávamos lá no meio da reunião, e fazia a reunião, as células, como é chamado aqui, né? E nós íamos na reunião lá, e aí no final, o irmão chegava e falava assim para mim: olha,
senti de Deus em fazer uma oferta para você. Eu falei, eu recebo, daqui que eu recebo, porque Deus ouviu as minhas orações, e a oferta que aquele irmão fazia, era o suficiente para voltar para casa, era um maná diário, não juntava, era um maná diário, todo dia, uma medida exata. Esse domingo, ouvindo a palavra e olhando um pouco o texto de Gideão, e a gente vai entender um pouco. Deus chama Gideão a viver sem reservas. Deus chama Gideão a viver sem reserva. Esse é improvável. Deus chama ele a viver sem reservas, e nós vamos entender na palavra porque Deus chama ele a viver sem reservas. É muito fácil a gente ir para uma situação favorável. É muito fácil nós caminharmos quando está tudo favorável. É muito fácil nós pregarmos a palavra quando está tudo corretamente. Mas Paulo diz uma coisa: é que quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Então não há condições favoráveis para que você pregue o Evangelho. Não há condições favoráveis para que você possa falar de Cristo. É nesse momento, é nesse instante que Deus quer que você seja usado como ilustração da palavra dele. E nós precisamos entender isso. Então, deixe as dúvidas fora. Arranque as dúvidas dentro de você. Elas não servem para nada. Elas não servem para nada. Deixa, agrade o Senhor. Agrade o Senhor, A gente precisa entender que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Leonardo, eu não tenho fé. A palavra de Deus fala que Ele deu a mesma medida a cada um, E que nós precisamos ouvir a palavra para que a nossa fé aumente. Então não é em casa que você, ouvindo, o esporte, ouvindo, a sua série favorita, não é em casa, ouvindo aquilo que não deve ouvir, que a sua fé vai ser aumentada. É aqui na assembleia, é aqui na congregação dos santos, que a sua fé vai ser aumentada, que você vai ser ministrado, que a palavra vai te alcançar. É aqui, não é na sua casa. Nós estamos com um movimento aí, me permita falar, dos movimentos sem igreja. Não precisa de igreja, é mentira, porque Cristo vai vir voltar, Ele vai vir buscar a igreja, a noiva do Senhor. Então você precisa de estar sim na igreja, você precisa estar sim na congregação. Precisa, não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. E nós precisamos entender isso. Então arranque as dúvidas que existem em você. A dúvida da decepção. Quantas vezes nos decepcionamos, quem estava com uma expectativa, vai fazer, Eu vim para Mirandópolis, irmãos, confesso a vocês, a minha expectativa era altíssima, e continua sendo, mas era a minha expectativa. Eu não perguntei para o Senhor qual que eram os planos dEle. Eu coloquei a minha expectativa em coisas que não deveria colocar. Ô irmão, você está dizendo então que está fora da bênção? Não, eu estou dizendo que eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Eu estou aqui porque Deus me trouxe aqui. Mas às vezes nós nos decepcionamos, porque algo não sai conforme você esperava. Mas é quando você não espera, aí é que Deus está trabalhando. Porque se saísse conforme do jeito que você estava pensando, poderia te levar a outro lugar. E Deus te trouxe aqui nesse lugar. Então nós precisamos tirar a dúvida da decepção. Eu me decepcionei. Quem aqui nunca se decepcionou, irmãos? A decepção, ela existe, mas nós precisamos continuar crendo que Ele é fiel,
Nós precisamos continuar olhando para a palavra do Senhor, né? Se a gente pegar os discípulos de Emaús, eles se decepcionaram, eles estavam fugindo daquilo que era propósito do Senhor, e foram para outro caminho, até que Jesus falou: ei, ei. E nessa noite Jesus está falando para você: ei, ei, onde você está indo? Aonde você está indo? Você se decepcionou? Você não foi o primeiro, querido. Você não foi o primeiro, querida. A decepção, ela faz parte do processo, e ela vai te tornar mais forte, como tornou Gideão mais forte. E aí, olhando para o texto, né, Gideão respondeu ao Senhor: está conosco? Por que aconteceu isso? Né, e mais para frente no texto, Gideão questiona: mas o Senhor está conosco? Por que aconteceu isso? Muitas vezes nós nos perguntamos: mas se Deus está conosco, por que aconteceu isso? Nós precisamos entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Busque ao Senhor, se volte ao Senhor e tire essa decepção de lado, para que a gente possa caminhar, né? E aí nós temos a outra questão também, desconfiança, o sentimento de abandono, né? Aí o próprio Gideão fala: onde estão todas as suas maravilhas? Antes de entrar aqui nesse texto, e lendo esse texto, né? A palavra de domingo falou o quê? Que nós temos a palavra, né? Nós precisamos confiar na palavra, nós temos que ler a palavra enquanto nos é permitido. A palavra escrita, a palavra digital, né? E eu vejo aqui que Gideão, né, ele se atentava para os feitos do Senhor. E onde que nós vamos ver os feitos do Senhor? Na palavra. Onde que nós vamos ver os feitos do Senhor? Na congregação. Onde nós vamos ouvir os feitos do Senhor? Numa roda que não seja da dos escarnecedores. Aí nós vamos ver os feitos do Senhor. Aí a nossa fé se renova, a nossa esperança volta. E aí aqui a gente vê o pai de Gideão fazendo o papel dele, Joás. Joás, ele pegava o seu filho Gideão e contava daquilo que Deus tinha feito lá no passado, saindo do Egito, no deserto. O pai de Gideão fazia isso. Como é que você tem feito com seus filhos? Nós fomos exortados aqui domingo. Como é que você tem feito com seus filhos? Será que eles vão saber dos feitos do Senhor na sua vida? Será que eles vão saber dos feitos do Senhor? Nós precisamos continuar ministrando nos nossos filhos, nos nossos netos. Quem é avô aí? Levanta a mão. Sou avô já. Agora vem um Caleb, né? Ministramos e continuamos ministrando, né? A palavra para Adriele, né? Todos os dias nós fazemos isso. Para Adriele, para Mariana, as nossas filhas. E agora vem o Caleb. Nós precisamos contar os feitos do Senhor. Nós precisamos. E o pai de Gideão, ele sabia que Gideão ia precisar disso lá na frente. Então ele contava os feitos do Senhor. Ele não deixou que a palavra do Senhor se perdesse ao longo dos tempos. E aí a palavra fala assim: onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Gideão está falando para o Senhor, né? Mas não foi o Senhor que nos tirou do Egito? E às vezes vem essa desconfiança. E às vezes a gente olha e fala assim: estamos abandonados aqui. Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. A sua atitude hoje, ela vai determinar o seu futuro de amanhã.
Se você, né, que diz em Gálatas, né, você vai semear, você vai colher aquilo que semear. Então nós vemos que o povo aqui, nesse momento onde estava Gideão, não andou semeando coisas boas, e eles estavam colhendo frutos das suas sementes. E uma coisa que eu aprendo aqui: semear é uma opção. Você tem a opção de semear ou não, mas colher, meu amigo, você vai ter que colher, né? Então você precisa aí garantir que a sua semente que você está semeando seja boa, né? Que você não desperdice isso, né? Então a dúvida da decepção, a gente precisa, a desconfiança, o sentimento de abandono, a gente precisa largar isso de lado e entender que o Senhor está conosco todos os momentos, em todas as circunstâncias. Com Jesus aconteceu e não é diferente. O próprio Jesus disse ao Senhor: por que me abandonastes? O próprio Jesus: Deus meu, Deus meu. Mas esse é o sentimento humano. Nós temos que olhar para aquilo que Deus falou, aquilo que Deus escreveu, aquilo que Deus vai realizar. Há uma promessa de Deus sobre a sua vida, irmão? Então levanta a sua mão que eu vou profetizar sobre a sua vida uma promessa de Deus. Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai amado, nessa noite, ó Pai amado, como um profeta do Senhor, ó Pai amado, eu quero profetizar, Senhor, ó Deus, sobre essas vidas, promessas do Senhor, ó Pai amado, Deus, palavras, Senhor, ó Deus, de vitória, palavras, Senhor, ó Deus, de restauração, palavra de cura, de libertação, palavras, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, de restauração, de reconciliação, palavras, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, de alcance dos seus objetivos. É que eu profetizo em nome de Jesus. Você tem uma promessa de Deus sobre a sua vida, você precisa se agarrar nisso, não olhar para as circunstâncias. E a dúvida do síndrome da inferioridade. Aí no texto que fala em Juízes 6,15, fala assim: e respondeu Gideão: Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Síndrome de inferioridade, complexo de inferioridade, se achar que é menos que as outras pessoas. Você é filho do Deus Altíssimo. O DNA do Senhor está em você. Você foi chamado para ser uma bênção. Ser tu uma bênção. Então, joga fora esse complexo de inferioridade, que não serve para nada. Para de achar que as coisas acontecem só com você. Para de achar que você não é ninguém. Foi Deus que te chamou. Esses dias, como às vezes a gente dá importância para as autoridades, né? Esses dias o meu chefe falou assim: olha, o Carlos falou muito bem de você. Carlos é o nosso presidente lá. Ele disse assim: você está bem nisso e precisa melhorar nisso. Cara, quão alegre eu fiquei, porque o Carlos falou isso. Cheguei em casa, né, contando para minha esposa, né, falei: olha só, amor, que legal, né? Mas Deus hoje quer contar a sua história. Deus quer fazer de você algo que você nem imagina. É Ele que quer contar a sua história. É Ele que quer falar de você. É Ele que quer te colocar num lugar onde você não imagina. É Ele que quer te exaltar. É Ele que quer te colocar em lugares onde você não imagina. Amados, eu vou falar uma coisa para vocês. Deus tem me colocado não só a mim, mas a minha esposa, a minha família, em lugar onde a gente nem imaginava.
Nós tivemos aqui um culto onde nós aprendemos sobre gratidão. Eu já disse isso aqui, né? Mas eu sou totalmente grato ao Senhor. Aquilo que Deus fez na minha vida, sou totalmente grato a Deus, Senhor. Ah, então Ele já fez tudo? Não. Tem mais? Tem. Você quer mais? Quero. Porque tem um ditado que diz aí, né? Se melhorar, estraga. Quem já ouviu isso, levanta a mão. Quem já disse isso, levanta a mão. Você precisa cancelar essa palavra. Nós não atingimos a estatura de varão perfeito. Nós estamos caminhando para a glória. Deus tem muito mais para a sua vida. Então você não pode aceitar esse dizer: se melhorar, estraga. Se melhorar, vai ficar melhor ainda. Se melhorar, é bênção do Senhor. Se melhorar, é resultado de oração. Se melhorar, é resultado do cumprimento da palavra do Senhor. Se melhorar, estamos aqui. Nós não podemos dizer: se melhorar, estraga. Nós precisamos estar atentos que aquilo que nós falamos, volto a dizer, tudo aquilo que nós lançamos são sementes. E na medida que nós vamos lançando as sementes, nós vamos colher dela. Então cancela essa palavra sobre a sua vida. Eu não posso fazer isso por você, é você fazendo por você mesmo. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nessa noite nós estamos aqui, ó Pai amado, e eu quero cancelar, ó Deus, sobre a minha vida, essa palavra que muitas das vezes, Senhor, ó Deus, eu disse, que se melhorar estraga, ó Pai amado. Deus, nós sabemos que isso vai de encontro, vai contra a sua palavra, vai contra a tua palavra, porque nós estamos caminhando para a perfeição, e nós sabemos que o Senhor tem muito mais para nós, que o Senhor quer nos levar a lugar que nós nem imaginamos ainda, ó Pai amado, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, o Senhor ainda está para fazer nas nossas vidas, ó Pai amado, em nome de Jesus. Então tira a síndrome de inferioridade, irmãos, viva aí, você é digno sim, você é digno pelo sangue precioso de Jesus. Terceiro ponto, adore a Deus, apesar da situação. Cara, não tem como, né, não falar. Você pode murmurar. E aí, você vai querer murmurar? Nessa circunstância que você está, você pode murmurar. Você vai estar adorando a quem? O irmão está atento aqui, vai estar adorando ao diabo. A murmuração, como nos foi nos ensinado aqui, vai estar adorando o diabo. Mas você pode agradecer a Deus e adorar o Senhor, independente da situação que você está, né? Você sempre tem coisas para oferecer ao Senhor, né? Então adore ao Senhor apesar da situação, né? A gente vê Gideão, né? Passa o texto aí para mim, irmão, por favor. Gideão prosseguiu e se de fato passou a contar com o teu favor, né? Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o seu favor, dá-me um sinal, diz que estás tu falando comigo, peço-te que não vás embora, até que eu volte, e traga a minha oferta, e coloque diante de ti. Olha o momento que estava, olha o cenário em que estava. Nós estamos vendo Gideão malhar trigo no lagar, escondido dos inimigos, para que não venha a ser roubado. A terra, tudo que dava, os inimigos roubavam. As criações, tudo que dava, o inimigo roubava. E Gideão fala para o Senhor: aguarda só um momento aqui. Fala para o anjo do Senhor: aguarda só um momento aqui, que eu quero saber se realmente o Senhor está comigo. E ele foi lá e buscou uma oferta. E tem gente que fala assim: eu tenho tão pouco, eu não posso dar. Irmãos, nós somos desafiados a viver em adoração. O Senhor, Ele não está olhando para a quantidade, mas Ele está olhando para a sua adoração. A gente viu a questão da viúva que deu as moedas ali, e Jesus disse: essa foi a que mais contribuiu. Nós vemos outra viúva que traz, ela falou assim: eu não tenho a não ser um pouco para fazer
uma alimentação, para fazer um alimento para mim e para o meu filho. E o profeta vai lá e traz aqui. Então nós precisamos adorar o Senhor. Você tem o suficiente para adorar o Senhor. Você tem o suficiente para adorar o Senhor, e o Senhor é Jeová Jireh na sua vida. Vive sem reservas. Por que você está esperando para ofertar ao Senhor, para adorar o Senhor? O que você está esperando? Aí às vezes vocês falam assim: eu vou guardar. Deus está te chamando a viver sem reservas, como chamou a Gideão. E aí, adore ao Senhor, independente da sua situação. O quarto ponto, né, é interessante que, né, nós queremos grandes bênçãos, sim ou não? Acho que são poucos que querem grandes bênçãos, né? Nós queremos grandes bênçãos, sim ou não? Amém, né? A gente vê Salomão, que adorou o Senhor. Salomão estava diante de uma situação, irmãos, que ele falava: Senhor, o que será de mim agora? Vou ter que governar todo esse povo, como é que eu vou fazer isso? Salomão passou o dia inteiro adorando ao Senhor. Salomão passou o dia inteiro sacrificando ao Senhor. Salomão passou o dia inteiro ali levando a oferta ao Senhor. Se você pegar o texto, você fala ali, nem a JBS tinha tanto boi que nem tinha Salomão para fazer o sacrifício que foi feito. E Salomão também chamou a atenção de Deus. E o que Salomão queria era sabedoria. O que ele pediu para Deus ali foi sabedoria. Depois da sua adoração, está liberado você acessar o Pai, como aconteceu com Salomão e aconteceu com Gideão. Mas precisa haver adoração. Sem adoração nós não conseguimos chegar na presença de Deus. E a Bíblia diz que Salomão foi o homem mais rico de toda a sua história e de toda a sabedoria. Ele pediu sabedoria para o Senhor. O Senhor deu sabedoria a ele. E a palavra diz também que por pedir sabedoria, também serás o homem mais rico também. E a Bíblia também diz que não houve e nem haverá homem igual a você. Só os lírios do campo, né? A Bíblia fala que nem Salomão se vestiu aos lírios do campo, mas homem nenhum foi igual a Salomão, conforme a palavra diz. Então nós precisamos adorar, nós precisamos chegar ao Senhor sem reservas, nós precisamos chegar ao Senhor sem de tudo aquilo, de todo o nosso coração. De todo o nosso coração, nós precisamos chegar em adoração ao Senhor. O quarto ponto diz: coloque em ordem a sua vida espiritual. Pode seguir o texto também, por favor. E aí Gideão disse: naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho. Ele já tinha sacrificado uma vez. E aí o Senhor disse para ele: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal que pertence ao seu pai, e corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Toda essa elevação, ofereça o segundo novilho, que em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Então a gente precisa derrubar os altares. Qual é o altar que nessa noite você precisa derrubar? Qual é o altar que nessa noite você precisa derrubar? Será que é o altar da sua rede social? Será que você não vive sem a sua rede social? Será que é o altar do seu trabalho? Qual é o altar que você precisa derrubar nessa noite? Que tomou o lugar do Senhor? Nessa noite Deus me chama a mim e chama você a fazer um concerto com Ele, para que aquilo que seja improvável se torne provável,
mas nós precisamos fazer um concerto com o Senhor, nós precisamos derrubar todos os altares de Baal. Sem derrubar os altares, não tem como a gente colocar a nossa vida em ordem. Nós precisamos fazer isso. E em quinto, reconheça que a vitória vem. Reconheça que a vitória vem. Provérbios 3 diz: confie no Senhor. Coloca Provérbios 3 para nós, por favor. E diz assim: filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Prossiga, por favor. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Quem quer ter os seus dias acrescentados aqui? São poucos, mas eu profetizo que vão ser anos de vida e de paz na sua casa, em nome de Jesus. Continue o texto, por favor. Não te desampare a benignidade e a fidelidade, ata nos teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graças e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração. Essa é a palavra. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não se estribe no seu próprio entendimento. E aquilo que é improvável vai se tornar provável na sua vida, como foi na vida de Gideão, né? Se a gente pegar o texto e se a gente continuar, né, a gente vai ver que Gideão, né, ele teve ali a batalha, Deus chama ele, e é interessante que estava falando com a minha esposa, né, ontem, né, e Deus faz uma prova, e Gideão faz uma prova com Deus, e fala: Senhor, se o Senhor for comigo, faça com que esse novelo de lã, ele fique encharcado, e toda a terra seca. Isso fez, e aí Deus fez, e Gideão pegou o novelo de lã, e apertou, e desceu água, o novelo de lã estava todo encharcado, e a terra toda seca. Mas é fácil fazer isso, porque o novelo de lã, ele absorve toda a água, e a terra, ela vai fazer com que a água evapore. Aí Gideão fala para Deus: Senhor, mais uma vez eu te peço, se o Senhor é comigo, faz com que toda a terra fique molhada, e o novelo de lã fique seco. Ah, meu amado, eu estava até falando com a minha esposa, olhando para esse texto aqui, eu acredito que a terra se tornou barro, porque quando Deus faz algo, Ele não faz pelas metades, Ele faz no sobrenatural, Ele faz para mostrar a glória dEle, e a água encharcou a terra, que a terra virou barro, mas só que o novelo de lã estava seco. Parecia improvável a situação, mas é aquilo que Deus faz na vida daqueles que o buscam, que o temem, daqueles que confiam nele, daqueles que não se estribem no seu próprio entendimento. Eu profetizo sobre a sua vida terras encharcadas, que Deus mande chuva de bênção sobre sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre aonde você estiver, que você, através da palavra do Senhor, se torne um provável nas mãos dEle. E se essa palavra tocou no seu coração nessa noite, eu queria te desafiar a sair daí de onde você está. Você que está pensando que essa palavra era para mim, eu queria te chamar aqui à frente, nessa noite, e eu queria orar com você, nessa noite, em nome de Jesus.
Se essa palavra tocou o seu coração, se essa palavra falou com você, não se estribe no seu próprio entendimento. Deixa Deus, nessa noite, continuar a ministrar no seu coração. Senhor Deus soberano, nessa noite, Senhor, ó Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, ó Deus, por tudo, ó Deus, que o Senhor fez aqui neste lugar. Somos gratos ao Senhor. Somos gratos, ó Deus amado, porque nós estamos no lugar certo. Nós estamos, Senhor, ó Deus, aonde o Senhor queria que nós estivéssemos. Nós estamos aqui, Senhor, ó Deus, porque o Senhor quer realizar algo, Senhor, ó Deus, que para mim é improvável, Senhor, ó Deus amado, mas o Senhor quer realizar na minha vida, ó Pai. Deus, e nessa noite, Senhor, ó Deus, nós estamos aqui, ó Pai amado, nos colocando, Senhor, ó Deus, à tua disposição, ó Pai. Nós estamos aqui, ó Senhor, ó Deus, dizendo ao Senhor, ó Pai amado, encharca-nos, ó Deus amado, encharca-nos, ó Deus amado, com a tua presença, encharca-nos, ó Deus amado, com o Senhor, ó Pai amado, todos os dias das nossas vidas, ó Pai amado, que nós possamos, Senhor, ó Deus, exalar o bom perfume de Cristo, que nós possamos, Senhor, ó Deus amado, ó Deus, realizar, Senhor, ó Deus, os teus feitos, ó Pai amado, ó Deus, em nome do Senhor, ó Deus amado, nós te pedimos, ó Pai amado, ó Deus, a começar, Senhor, ó Deus, em mim, nessa noite, ó Pai amado, realiza, Senhor, ó Deus, a tua obra, ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir,